Rafa, nós estamos então nesse cenário de crise, com certeza instabilidade, né? E o que a gente precisa, né? O pessoal está falando, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso realmente agora olhar para o digital. Nós conversamos aqui, gente, antes de entrar nesse ao vivo, para instruir o que seria interessante para você estar investindo hoje, nesse momento no qual você não estava dando muita atenção para o digital, porque, lógico, você tinha outras prioridades dentro do seu negócio, dentro da sua vida, etc. E agora, na verdade, você não tem muita saída, né? Você precisa olhar para o digital, porque para até não ficar parado. Então, muitos projetos que estavam ali parados em relação a olhar para a social media, a olhar para a sua rede, agora você tem a possibilidade de colocar em prática, forçado sim, mas enxergar isso como então uma possibilidade de você se preparar aí para o futuro. Então, o que a gente poderia começar falando para o pessoal, Rafa, de qual rede apostar, aonde apostar dentro desse universo e como estar se preparando nesse momento? Acho que esse assunto não veio em melhor hora, né? A gente está falando aqui, gente, muita gente perguntou aí, tô boiando, entrei na live e tal. A nossa ideia aqui é falar sobre marketing digital, mas especificamente dentro das redes sociais, nessa situação que a gente está vivenciando. Provavelmente muita gente vai ficar desempregada, vai ter gente que está aí trabalhando remotamente, com dificuldades. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o canal digital vai se fortalecer frente a outros canais, né? Já era forte, mas acho que agora, em definitivo, vai ficar muito evidente que é o caminho, principalmente as redes sociais. Para quem está trabalhando remotamente, as redes sociais vai ser um canal de comunicação muito forte, e para quem precisa ganhar dinheiro, né, vai ter que se virar nessa situação, provavelmente vai virar um infoprodutor, ou vai criar consultorias online, ou vai ter que se virar dentro do que a gente chama ali de autônomo digital, né? Então, não tenho dúvidas que as redes sociais, de fato, assim, é o principal canal, são os principais canais para te ajudar nessa situação. Mas vamos falar um pouco de canais, né? Possibilidades de canais. Sem dúvida nenhuma, o Instagram continua sendo o principal canal, é a bola da vez, já era, né? Já estava crescendo e continua sendo, porque ele tem muitos recursos, né, Débora? Você mesmo comentou isso comigo, né? Dá para fazer as lives, dá para você fazer vídeos maiores no IGTV, para, sei lá, de repente ensinar alguma coisa, criar conteúdos no feed, dá para fazer Instagram Shopping, se você tiver formas ainda de entregar alguma coisa, fazer o delivery. Então, ele te dá várias possibilidades, né, como ferramenta e instrumento de trabalho. Isso é muito interessante. Dá para fazer o uso do Close Friends para criar conteúdo exclusivamente para quem é cliente, ou para quem é mentorado, ou para quem é aluno, ou, de repente, para se comunicar mesmo entre os times, né? Você pode fazer alguma coisa nesse sentido. Então, ele tem recursos fantásticos para isso, diferentemente de outras redes, né? Quase todas as redes agora têm as lives, mas não tem todo esse aparato, né? Não tem todos esses recursos. Bom, dito isso, né, eu acho que é legal a gente começar a entrar um pouco mais no caminho assim, bom, se todo mundo vai depender mais das redes sociais, seja empresa, seja os profissionais, o que precisa ser feito, né? Qual é o tipo de planejamento, qual é o tipo de estratégia ou tática que a gente precisa adotar para percorrer. Eu acredito muito na estratégia do desenvolvimento da autoridade pessoal. Mesmo que seja uma empresa, é importante que alguém represente essa empresa, seja o dono da empresa, seja o diretor, ou seja o conjunto aí de pessoas que trabalham nela, né? Não sei se todo mundo conhece resultados digitais, mas eles, por exemplo, humanizaram muito a comunicação e tornaram todo mundo do time autoridade. Então, pode ver que nos posts deles, eles fazem filmagens, sketches e tudo com o time inteiro, né? Então, todo mundo aparece, e isso dá um tom humanizado muito forte e ajuda muito, principalmente nessa situação, de você colocar a cara ali no Instagram e passar a se comunicar com as pessoas, né? A autoridade pessoal, ela faz com que você tenha muito mais aderência das pessoas, do seu público-alvo, e vai facilitar o jogo agora na hora da venda, né? Em vez de você simplesmente se posicionar como uma marca institucional, né, e fazer propaganda. Todo mundo, em primeiro lugar, não procura propaganda, né? Procura resolver um problema pessoal, procura atingir algum objetivo, né? Então, essas pessoas vão estar buscando informações, vão estar buscando ajuda, e se você se posicionar como autoridade para ajudar ela nesse contexto, ou dentro daquilo que você vende, você vai construir essa autoridade. E não tem como escapar, tem que construir conteúdo, né? E conteúdo de valor, conteúdo de qualidade, eu acho que é isso que a gente pode falar um pouco aqui, né, Débora? Perfeito, Rafa. Bom, o Rafael trouxe aqui
uma ótica muito importante para você nesse momento, que é como eu posso me projetar, ser visto como uma pessoa na qual as pessoas podem confiar, né? A confiança do público, como que você ganha a confiança, né? Esses dias eu vi uma postagem no LinkedIn, que é alguma coisa assim, né? Você não precisa falar, você só precisa fazer. Deixe que os resultados mostrem para você. Não concordo. E por que eu não concordo com essa informação? Porque, assim, sim, você precisa ser aquilo que você fala, lógico, você não pode... você primeiro precisa ter o produto, precisa ter o resultado, precisa ter isso, só que não adianta você simplesmente achar que os resultados vão falar por si só, que simplesmente as coisas acontecem. Não, gente, as coisas não acontecem. A comunicação, ela não é por telepatia. A comunicação, ela acontece se você tem a proatividade de ir e falar, de ir e mostrar. Então, você precisa ter essa consciência de que não... porque as pessoas têm alguma... Quais são as objeções quando a gente começa a falar sobre esse assunto, né? Mas eu não quero me aparecer. Né? Então, assim, mas eu tenho medo, eu tenho receio, eu não sei o que o outro vai pensar. Existem, e realmente, a primeira base, quando a gente está falando sobre isso, vem essas objeções pessoais ali, né? Algumas barreiras. E o que eu posso dizer para você? Primeiro, você tem que focar em entender, né, que o que você está fazendo é algo importante para a sustentabilidade do seu negócio e da sua carreira, do seu futuro. Segundo, que o que você está fazendo ajuda outras pessoas a partir do momento em que você tem essa disponibilidade de produzir o conteúdo, né, com foco na qualidade realmente do que você está entregando. E terceiro, que existem pessoas que têm medo assim, poxa, mas daí vai perder o valor do meu produto. Digamos, por exemplo, eu sou um consultor, por que eu vou ficar oferecendo conteúdo? E é aí que existe o pulo, né, a virada de mente. Porque você tem que entender, gente, por exemplo, o Rafael. Por que hoje eu entendo ele como um dos principais profissionais no qual eu confio para buscar dados, informações irrelevantes? Simplesmente porque ele expõe isso. E o fato de ele expor e de ele trazer toda essa informação completamente gratuita para todos, assim como a gente oferece aqui, não torna ele menos autoridade ou as pessoas deixam de recorrer. Pelo contrário, as pessoas passam a recorrer a ele num nível muito absurdo, porque ele é a pessoa na qual se posiciona como eu sou a referência e autoridade nisso, sim. Então, claro, Rafa, que nesse processo existe uma questão que você tem que o quê? Encorajar o profissional. E o profissional tem que se empoderar e falar, é isso aí, chegou a minha hora, é a minha hora de fazer. É isso aí, Débora. E acho que assim, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Então, por mais que você tenha resultados e você tenha consciência de que você está fazendo um bom trabalho, as pessoas precisam saber disso. Então, isso funciona como se fosse qualquer tipo de brand awareness, né? Qualquer tipo de mídia para construção de marca, né? Você tem que construir a sua marca pessoal, né? Então, a sua autoridade é uma marca, né? Você pode até criar uma marca sua mesmo, mas você, seu rosto e tudo que você faz é uma marca. Então, você tem que fazer igual como se fosse uma marca de uma empresa. Você tem que se colocar, se posicionar, aparecer, né, no radar das pessoas, para que elas não só saibam o que você faz, mas entendam, né, e aparentemente entendam que você é a autoridade naquele assunto. É muito internamente, até nos trabalhos, né, eu lido bastante ali com gestão de pessoas também, quando a gente fala de feedback e tudo. Muita gente fala, mas eu faço e tal, e eu tenho resultado, só que ninguém está sabendo, né? Então ele fica ali contido, ele não conta aquilo para ninguém. Então não adianta só ser, você tem que parecer também, quando a gente fala de marca pessoal, de autoridade, de que você quer construir valor em cima disso e fazer disso também um negócio, né? Então você tem que parecer, e aí significa que você tem que ter frequência. Você tem que aparecer para as pessoas com maior frequência. E isso significa, pode ser fazer mais posts, ou pode ser também investir um dinheiro em mídia, né? Em tempos aí de escassez, provavelmente a gente vai passar por uma situação mais escassa, onde todo mundo vai querer economizar e tal. Provavelmente, então, você vai ter que apelar para construir mais posts. E eu vou dar um exemplo, então, para que todo mundo entenda isso com mais clareza, né? Você tem uma opção, se você for uma empresa, né, e você quiser realmente entrar no radar das pessoas, você tem uma opção de colocar dinheiro em mídia, faz um conteúdo, faz um post, patrocina aquele post para alcançar o maior número de pessoas possíveis dentro do seu público-alvo, supondo que o seu público-alvo seja 1 milhão de pessoas. Você vai ter dinheiro para alcançar 1 milhão de pessoas a cada post que você faz? Se sim, excelente, bom para você, mas a maioria dos negócios não.
Então, não adianta você fazer muitos posts como negócio, sendo que você não vai ter dinheiro para fazer todos esses posts alcançarem essas pessoas. O que significa, então, que você não vai ter a frequência. Você não vai fazer com que cada um dos seus posts chegue para a mesma pessoa em tempos diferentes, A né? Então, nessa entregabilidade, né? situação, A aí entregabilidade nessa do post a gente situação, precisa entender, né? e aí nessa situação seria melhor você optar por diminuir o alcance, talvez filtrar ainda mais na segmentação, né? Partir do princípio que você tem que excluir certos públicos e tudo, e focar ainda mais no que seria o seu público-alvo, para diminuir de 1 milhão para 100 mil pessoas. Talvez o seu público-alvo de 100%. Aí talvez sim, você tenha dinheiro para alcançar 100 mil pessoas todas as vezes que você publica alguma coisa. Isso vai fazer com que a sua frequência aumente, o que consequentemente vai fazer com que as pessoas lembrem de você na hora de tomar uma decisão da compra daquilo que você vende, né? Ou tenha aí uma intenção maior de compra. Agora, dinheiro em mídia. Aí, meu caro amigo e minha amiga, você vai ter que fazer muito mais posts do que uma empresa. Porque uma empresa ela pode se dar, vamos dizer assim, ao luxo de fazer 2 posts por semana e fazer esses 2 posts alcançarem 100% do seu público-alvo com dinheiro em mídia e fazer uma frequência adequada de 2 por semana, 8 no mês ou 10 no mês, se o mês tiver ali 5 semanas, né? Que é a frequência adequada, dado aí uma pesquisa do Facebook IQ, que eles pesquisaram muito para entender qual é a frequência adequada para aumentar e elevar a intenção de compra das pessoas, para elevar o que eles Nossa, chamam que de brand lift. interessante isso, gente. Olha só. É, essa frequência ela é 2 por semana, ou 8 no mês, né, fazendo aí o cálculo de 4 semanas, ou 10 no mês no cálculo de 5 semanas. Mas essa frequência, ela não é o mesmo post aparecendo 8, 10 vezes. São conteúdos diferentes para formar uma mensagem para que todo mundo passe a entender o seu posicionamento. Então, se, como a Débora falou, se meu posicionamento é ser uma autoridade ali em redes sociais, dados e tudo mais, não é o mesmo post aparecendo várias vezes. Isso não vai fazer com que as pessoas entendam que eu sou autoridade naquilo. São posts diferentes que ela vai entendendo. Pô, olha que legal esse conteúdo, olha que legal esse outro, nossa, olha isso aqui. E ao longo do tempo, fala assim, meu, o Rafael manja muito. Olha a quantidade de conteúdos que ele já fez que apareceu para mim, assim, num curto período de tempo. Isso aumenta muito, isso aumenta em até 95% a intenção de compra, se você atingir o público-alvo Uau! correto, né? E aumenta muito a retenção de marca, né? Você fica no top of mind das pessoas. Então a frequência é muito importante. E aí, vamos lá, né? Então, voltando para a base zero. Então, se eu não tenho dinheiro para fazer a mídia e controlar essa frequência, para que você consiga, de fato, aumentar a probabilidade dos seus posts aparecerem para a mesma pessoa, você tem que fazer muito mais posts do que normalmente uma marca faria com mídia. Por quê? Porque a cada post que você faz, você vai alcançar ali, sei lá, quantos por cento? Hoje eu tenho ali 33 mil seguidores, eu vejo que os meus melhores posts chegam ali a 23, 24 mil pessoas, organicamente, sem fazer mídia, né? O que me dá ali um parâmetro bom. Eu tenho ali basicamente 70% de alcance orgânico em alcance. Então, falando de engajamento, alcance, que é o mais importante. Eu estou aparecendo para as pessoas. Não interessa se elas estão engajando ou não, mas eu estou aparecendo. A maioria das pessoas não engajam mesmo e não se preocupe com isso, né? Mas você está aparecendo. Então, você veja, eu alcancei 70%, eu não alcancei 100%. Então, se eu faço um post hoje, eu alcanço 70%, isso números melhores, né? Aí você pega um piorzinho que alcança 40%, 30%. Aí eu posto amanhã, eu alcanço mais uma outra parcela de 30%, 40%. Não necessariamente é a mesma parcela do post 1 com o post 2. Então, eu não fiz uma frequência 2 nessas pessoas. Eu fiz uma frequência 1 numa parcela, uma frequência 1 numa outra parcela. Aí, de repente, no terceiro post, há uma sobreposição. Eu consegui alcançar uma parcela do post 1 de novo, uma parcela do post 2 de novo, fiz uma frequência 2 numa parcela mínima. Então veja que para fazer a frequência adequada, que seria 2 por semana ou 8 por mês, você tem que aumentar o volume de postagens, porque a probabilidade de você aparecer de novo é maior. E complementando, Rafa, porque eu acho que esse assunto é muito complementar, toda essa análise que você está trazendo, que é uma clareza grande sobre entender o objetivo pelo qual eu estou fazendo aquilo ali, e não postar de forma aleatória, mas de postar de uma forma estratégica. Uma coisa que é importante que o Rafael está falando também, né, dentro desse contexto, é sobre a qualidade desse visitante que você está vindo. Então, veja, às vezes, existem profissionais que recomendam, por exemplo, assim, existe, gente, 1000 possibilidades de você fazer posts que geram uma exposição de marca grande, né, e que é legal e tal, porém, você não pode focar só em conteúdos de exposição de marca.
né? Que são conteúdos, às vezes, virais, memes e tudo mais. É importante, pode ser legal para você ter uma exposição, é bacana. Porém, perceba a qualificação desse lead. O Rafa está falando que hoje é interessante, já que a gente não tem como brigar com grandes marcas, já que a gente não tem como, ou não tem dinheiro para realmente investir em impulsionar o alcance dessas publicações, que seria o ideal, cada um tem que se virar com o que tem. O que é interessante? Diversificar a qualidade, diversificar os conteúdos, ter uma frequência lógica e atingir realmente quem você quer atingir de uma qualidade. Porque não adianta você expor um monte de coisa lá, não sei o quê, e a pessoa olha aí e vê, mas nem quer, entra no seu conteúdo e a hora que você atrai, por exemplo, um seguidor, não tem a consistência lá. Porque o Rafa, o que acontece? Toda vez que alguém é atingido por um post, por marcação, por recomendação, por enviar o aviãozinho, por tal, ou até por aparecer realmente no Explorer, porque foi interessante, as pessoas quando chegam no feed dele já está preparado, porque você não para de ver conteúdo massa, e você fala, meu Deus, que pessoa é essa? Ou seja, você também tem que estar preparado para o recebimento de uma possibilidade, de uma postagem que gere um alcance mais bacana de marca e exposição. Então, isso é o poder também da frequência e da consistência das postagens. E aí, pegar esse último ponto que você colocou, né? Consistência. Eu acho que assim, é muito importante, né? Quando alguém entra no seu perfil, ela vai dar uma olhada no seu feed, né? Isso é natural, é o comportamento natural do ser humano. E você tem que entender que esse comportamento existe, né? Então é muito bom você aplicar ali uma lei de Pareto, né? 80-20, eu sempre falo sobre isso. Que é 80% do tempo de todo o conteúdo que você fizer tem que ser sobre aquilo que você sabe. Se você vende algo, você é autoridade nesse algo que você vende. Deveria ser, pelo menos, né? Se você vende alguma coisa, você deveria manjar muito disso que você vende. Então fala sobre aquilo que você sabe, não fala sobre aquilo que você vende. E 20% do tempo, fala sobre aquilo que você vende. Agora, reserve o seu feed para falar só sobre aquilo que você sabe. Esses 20% daquilo que você vende, faça em formato ou de stories, que vai ser, ele é mais perecível, ou em dark post. O dark post significa usar o gerenciador de anúncio do Facebook. Eu sei que provavelmente para muitas pessoas isso ainda é avançado, mas você entrar no gerenciador de anúncio do Facebook, não é o botão impulsionar, tá, do Instagram. É lá no sistema do gerenciador de anúncio, você consegue criar um post para o Instagram que não aparece no seu feed, né? Só vai aparecer para o seu público-alvo. E você pode impactar as pessoas que já visitaram a sua bio, que já visitaram o seu perfil, você consegue fazer segmentações por quem já tem interesse por você. E aí você Legal, a pessoa já complementa se a frequência. interessou, você faz um remarketing, né, ali, direcionado para esse público que já despertou um certo interesse. E aí você não precisa sujar, entre aspas, o seu feed, né? Então, quando alguém entrar no seu feed para navegar, não vai ver que tem propaganda ali no meio, ou muitas vezes as pessoas até invertem isso, né? 80% do tempo do feed é só propaganda, 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 né? Então ninguém vai ter um motivo para te seguir, porque não enxergou que você é autoridade naquele assunto, né? E aí, voltando para a história da consistência, vamos falar um pouco mais de criação, né? É muito importante você ter uma consistência visual e de conteúdo, né? Você pode até ter variações de assuntos dentro de um guarda-chuva daquilo que você é autoridade. Não adianta você inventar a história só para tentar viralizar ou para ganhar audiência, porque isso não vai te trazer a audiência qualificada que vai comprar o seu produto ou serviço. O seu conteúdo é o que vai determinar a audiência que você vai ter, que vai determinar os seguidores que você vai ter. Se você fizer muito conteúdo sobre um assunto X, você vai ter mais seguidores que se interessam por esse assunto X, ou Y e tal, né? Por isso que não pode ter um espectro muito amplo, porque senão vai variar muito, o engajamento também vai ser variado de acordo com os posts. Se você se concentra em falar, como no meu caso, né, eu me concentro em falar com marketing baseado em dados, uma mentalidade baseada em dados, né? Para que você possa tomar melhores decisões e tudo. Então, a audiência que eu atraio é uma audiência que está totalmente focada nesse assunto, que precisa desse assunto. Eu não vario muito. Pode ver que a consistência do meu feed, você abre o meu feed, é gráfico em todos os posts, né? Fora a questão do gráfico, é consistência de fonte, né, tipografia, né, cores, ou mesmo assinatura, para que todo mundo passe a entender que aquele conteúdo é seu, mesmo passando rapidamente no feed. A gente tem a muito síndrome do dedo engraçado, porque nervoso, né? quando eu vejo um postzinho seu na hora, eu falo, é do Rafael. E aí, o que que faz? O que que faz para mim? Quando ele vem no feed e eu vejo que é seu, aí eu paro. Porque a gente tem uma mania de ficar assim, ó.
Porque é muita informação, tipo, dá um likezinho, mas quando é importante para mim e me atrai pelos elementos visuais, né? E já na hora eu vejo, tem aquela barrinha escrito Rafa Kiso e é um gráficozinho com aquele formato, eu sei. Eu não sei se vai ser sobre LinkedIn, se vai ser sobre Pinterest, às vezes eu sei pela cor, né? Que vai ser sobre LinkedIn, sobre Pinterest, sobre Instagram ou sobre redes sociais como um todo. Mas aquele formato, ele tá muito fixo na minha mente, já ficou uma marca registrada. Essa é a parte mais importante, né? Então, é como você olhar para o Arcos Dourados e você sabe que é o McDonald's, né? É como você olhar para o Swatch e saber que é Nike. Então, assim, essa consistência vai fazer com que as pessoas lembrem de você de forma muito mais rapidamente, né? Então, essa frequência e consistência. E uma coisa importante, assim, é entender que o conteúdo, ele tem que ser um conteúdo de valor, né? E acho que é difícil, porque é subjetivo, né? Mas, gente, uma dica que eu faço para mim, que eu acho que funciona para todo mundo. Quando você fizer um conteúdo, olhe para ele e se faça a seguinte pergunta: alguém pagaria por isso? Se você responder assim, pô, acho que sim, pelo menos R$ 1, você está no caminho certo de construir um conteúdo de valor. Se falar, porra, nem você pagaria por aquilo, porque aquilo não está servindo para nada, não tá mudando a vida de ninguém, não está agregando nada, é só propaganda. Então esquece, isso não é o conteúdo de valor que as pessoas querem, né? Então essa é uma pergunta simples que eu acho que ajuda muito a direcionar, a construir conteúdo de valor. E aí, Débora, acho que é bacana a gente falar para as pessoas assim que todo negócio ele tem uma jornada, né? Que significaria a jornada do cliente, né? E você, enquanto autoridade, ou como profissional liberal, que vai prestar serviço online, ou como um negócio aí, tem que entender disso. Essa jornada, ela se baseia em 5 passos. Awareness, que é colocar o seu produto e serviço no radar, que é gerar consciência, né, de que você existe, onde você vai focar mais em alcance, onde você vai focar muito mais em aparecer para as pessoas do que focar em engajamento. Aí depois, segunda fase, interesse. Então as pessoas se interessaram por aquilo, elas vão buscar mais informações. Aí você tem o terceiro passo, que é a conversão, a venda ou a tomada de ação. Aí tem o quarto passo, que é a experiência própria. Todo mundo tem a primeira impressão sobre aquilo que está consumindo, né? E ela vai falar isso para alguém, pessoalmente ou ali nas redes sociais. E o último passo é a experiência É compartilhada, como pós-venda também, né? Porque o pós-venda como ajuda pós-venda. no sucesso do cliente, digamos, né? É que muitas das jornadas eles colocam assim, pós-venda. E eu prefiro quebrar o pós-venda nessas duas etapas, experiência própria e experiência compartilhada, para ficar mais claro o objetivo do pós-venda. Porque muitas vezes o pós-venda se resume muito a atendimento do cliente. Mas a ideia dessa jornada que eu tracei aqui é para que você crie promotores de marca. Não só atenda bem, mas que você consiga fazer com que os seus clientes gerem conteúdo espontaneamente sobre a experiência que eles têm nas redes sociais. Aí volta a rede social com muita força, né? Só para dar um parâmetro, gente, a maioria das marcas ou dos profissionais focam no funil de vendas, porque quer vender, quer vender, quer vender. Não há nada de errado nisso, mas todo mundo precisa transformar o seu funil de vendas num megafone e criar promotores de marca, se preocupar também em prestar um excelente serviço, ter uma experiência positiva em todos os pontos de contato, né? Para que todo mundo queira compartilhar essa experiência, principalmente nas redes sociais. É o que a gente chama de UGC, User Generated Content, que seria o conteúdo espontaneamente criado pelo próprio cliente. Mas tem como você estimular o cliente a compartilhar essa experiência. Eu vou dar um exemplo, tá? Imagina uma pousada, se bem que agora é um exemplo ruim, né? Ninguém vai viajar mais, né? Mas eu vou dar ela mesmo assim para todo mundo entender, né? Só para dar um exemplo de como é fácil a gente estimular um call to action para o GC. Imagina numa pousada, você chega e tem uma carta ali na cama. Olha, a carta não é nada demais, gente. É um sulfite A4, sei lá, com seu nome aí. Baixo Olá, Rafael, custo, seja né, bem-vindo gente? e Com o tal. recurso que você tem, você pode gerar uma É, experiência super legal que pode viralizar na internet, né? É que a maioria das vezes, quando você tem uma carta dessa, tá num hotel 5 estrelas, né? Mas é uma carta, é um A4, não tem nada demais, né? Então, Rafael, olá, seja muito bem-vindo. Sua estadia, espero que sua estadia seja maravilhosa. Provavelmente você vai fazer fotos lindas da sua viagem. Se você usar a nossa hashtag, você vai poder no checkout escolher uma das suas fotos com a hashtag, e a gente vai imprimir ela tipo uma Polaroid, num papel Uma imantado para você levar para lembrança. casa e colar na sua geladeira, né? Olha só, é muito simples, custo baixo, só que é um call to action que pô, vai estimular a pessoa a usar a sua hashtag, vai falar mais de você, vai falar mais do seu negócio. É um call to action simples, né? E já vai estimular muito mais. As pessoas já fariam
posts, né, nas redes sociais sobre a viagem, ela vai fazer agora falando mais de você. Então isso é um estímulo. Você tem como estimular também com Member Get Member, que seria uma estratégia onde você dá algum benefício para quem indicar você para uma outra pessoa. Se tem uma pessoa que conhece melhor do que você mesmo, quem é o seu público de interesse, quem é o seu público-alvo, são seus clientes. Porque eles compraram, eles sabem por que eles compraram, eles sabem o ponto de dor que você resolve, né? Eles sabem o valor que você agrega. E provavelmente eles conhecem alguém no círculo de amizade deles que é parecido com ele mesmo, né? Então, se ele indicar, isso tem um benefício para ele, você pode criar um benefício para ele, pode criar um benefício para o indicado também. Agora, tem uma dicasinha aqui que eu acho que é uma dica fundamental. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar da NPS, Net Promoter Score. NPS é um tipo de pesquisa que tem uma única pergunta. De 0 a 10, o quanto que você indicaria, o quanto que você me indicaria para um colega de trabalho ou para alguém que você conhece? É uma pergunta simples. Só que ela resume tudo, porque ela resume o histórico, a experiência que você já teve com aquele produto, serviço ou com aquela empresa, né? E se a galera respondeu notas boas, você vai ter um recorte depois de uma NPS lá e tal, quem são os detratores, quem são os neutros, quem são os promotores. Então, quem deu nota maior vai ser promotor. E quem deu nota menor vai ser detrator. Quem está no meio vai ser neutro. Pega só os promotores que responderam essa pesquisa, e só faça campanhas de Member Get Member com promotores. E só faça ações para criar conteúdo exclusivo com promotores. Coloque eles como melhores amigos no seu Instagram. Use o Close Friends só para colocar quem tem NPS boa. Porque quando você entregar um conteúdo exclusivo, eles vão enxergar muito valor nisso e eles vão querer promover cada vez mais a sua marca em seu nome, né? Porque eles já são promotores naturais. Então, isso é uma dica, para mim, na minha opinião, muito, muito boa, porque é o que vai fazer a diferença para você no final da história. No final da história... Complementando, Rafa, o NPS, por exemplo, quero dar um exemplo do nosso café, né? A gente tem um sistema do NPS lá, onde a gente colocou ele em Totem, então a gente tem um tablet mesmo, onde a gente faz toda essa análise, essa avaliação através do final, né, da compra do consumidor, ele já passa ali e pode dar a avaliação da sua experiência, e nisso a gente já capta os dados para saber quem são essas pessoas para que a gente possa trabalhar com futuras ações, tipo um Close Friends no Instagram, fazendo esse link para o Instagram do NPS, né? Esse score, gente, ele é tão importante, absurdamente importante, isso que o Rafa trouxe aqui, que as grandes organizações, elas colocam o NPS dentro da sala dos diretores numa tela grande, né? Tipo assim, para estar o tempo todo medindo se realmente você está conseguindo tornar esses clientes, de fato, promotores, ou avaliando para gerenciar uma crise, por exemplo, de algum cliente que não está com uma satisfação bacana. Então, isso tudo é um ponto bastante importante. E eu quero trazer também uma outra visão, somando esse contexto, que aconteceu ontem com a Netflix, de Instagram, já que a gente está falando disso tudo, de carta e tudo mais. Além de você estimular o seu cliente a promover esse produto, a falar sobre a experiência e tal, você como marca tem que saber aproveitar esse conteúdo também produzido. Então, você não deixa só ele espontaneamente, mas se foi tão legal, você usa também a seu favor como marca. Então, isso é uma coisa importante que muitas marcas erram feio quando fazem com marketing de influência, com influenciadores digitais. Não aproveitam o conteúdo criado para também utilizar a seu favor. Então, ontem a Netflix, o que ela fez? Como ela está sempre monitorando as redes e tudo mais, ela viu que uma menina postou em uma outra rede social uma carta dizendo que... olha o que meu primo fez. Ele fez uma cartinha para minha avó para mostrar como que se entra na Netflix. É tipo um tutorial bem bonitinho. E no final ele colocou: vó, te amo, não sei o quê. Porque ele não pode entrar em contato. Ele mandou a cartinha para a avó. E aí, o que a Netflix fez? Ela pegou, transformou aquilo em um criativo super simples, em uma arte simples, e falou: tutorial oficial feito por tal pessoa para todos os avós. E daí a galera pegou o print daquilo e começou a mandar para a avó: acessa o Netflix, é assim o tutorial e tal. Então, gente, olha só como a gente... O fato de você estar de olho no que está acontecendo, de você estar sempre estimulando essas conversas, ou de você pegar mesmo algo que se tornou espontâneo, pode gerar uma mídia espontânea absurda, uma simpatia do público para sua marca, e aí não tem como, né? Você transforma todos em grandes promotores, realmente.
Não, e aí vamos falar de nano-influenciador, porque isso é uma das maiores tendências aí desses próximos anos, é você transformar o seu próprio cliente em nano-influenciador. Porque você não está interessada ou interessado no alcance que ele vai ter, porque de fato o nano-influenciador tem poucos followers, mas muito mais na mão de obra, vamos dizer assim, né? Porque o nano-influenciador, que já é seu cliente, melhor, né? Pega então a história do NPS, pega todo mundo que é promotor, passe a monitorar eles ou a seguir eles nas redes sociais e escolha quem faz um bom conteúdo. Não necessariamente conteúdo que tem a ver com o seu negócio, mas que faz uma boa produção, sabe? Conteúdo fotográfico, vídeo, texto e tal. Você pode pegar essas pessoas, recrutar essas pessoas, passar um briefing, contratar elas. Olha, você já é meu cliente, você já gosta do meu produto, do meu serviço, e eu queria muito que você pudesse fazer, então, algum conteúdo, foto ou vídeo, no contexto do uso do meu produto, né, ou do meu serviço. E aí eu vou usar, então, esse seu conteúdo como forma de publicar isso nas minhas redes sociais, ou usar no meu e-mail marketing e tudo mais. Eu usar o GC como forma de propaganda, né? Porque isso tem um impacto muito maior. A autenticidade disso é muito maior do que a própria marca criando a sua própria versão. E aí, dando um contexto, influenciadores digitais no geral são extremamente importantes, né? E uma pesquisa do Instituto Qualibest prova que influenciadores digitais já são a segunda maior fonte de informação para tomar de decisão do brasileiro, mas eles são a segunda maior fonte. Quem é a primeira fonte, né? São os colegas de trabalho, os amigos, os familiares. Então, se eles postarem alguma coisa, isso tem um poder 9,8 vezes maior de influência do que um post de influenciador digital. Que Porque dá você só conhece esse aquela pessoa. alcanceão, né? Você tá falando daquele É, negócio, foca no direciona, qualifica, né, esse cliente, né? porque o poder que você quer, acima de tudo, no final da história, é o poder de compra, não o poder de alcance, né? Então, assim, o influenciador que tem muito alcance, ele vai te ajudar a colocar o produto e serviço no radar, um macro-influenciador. Ele é bom para awareness, ele é bom para a primeira etapa, né? Um influenciador especialista para transferir autoridade para você. Então, você pode convidar um especialista para uma live, como a gente está fazendo, ou co-criar um e-book, ou co-criar até um produto, colocar o name da pessoa, e isso transfere a autoridade dele para você. Aí na pós-venda, né, na pós-compra ali, que a gente estava falando das duas últimas etapas, é bom usar micro-influenciadores e nano-influenciadores, que são pessoas mais próximas ao próprio consumidor, né, mais reais, mais autênticas, né, e, portanto, atuam muito mais na venda em si, na conversão, porque é muito mais autêntico. Então, isso é muito importante, estimular o seu próprio cliente a se tornar nano influenciador. Existe Bom, existe um aplicativo chamado Reports, que é um aplicativo que é um pouco caro, assim, mas ele vale a pena investir. Que é um aplicativo que te dá as informações de quais são os seguidores mais engajados, os que mais comentam. Inclusive, ele mostra até aqueles seguidores que são fantasmas, que estão sempre acessando, mas eles não te seguem por algum motivo. É muito interessante isso. A gente fez uma ação expondo no Instagram. A gente pegou, através desse aplicativo que nos deu esse dado, que nos deu essa informação, a gente descobriu pessoas que eram os ranqueados, que mais engajam, comentam e tudo mais. E nós publicamos uma foto deles falando, a gente olha para vocês, a gente sabe quem vocês são. E colocamos a fotinho deles com o nome deles, grande, o arroba, e falando, vocês tornam vocês fazem com que o efeito seja espalhado, né? E isso foi muito interessante, porque as pessoas, eles não imaginavam, eles estão sempre engajados, mas nem sempre a gente, eventualmente, está no mesmo nível de engajamento que eles. Quando, de repente, do nada, a marca mostra e fala, cara, eles sabem quem eu sou, né? Foi uma coisa interessante, assim, porque hoje, como pegar, às vezes as pessoas não têm o NPS, elas não têm um acompanhamento assim. Então, como você pode aplicar isso no seu Instagram hoje de forma rápida? Você tem, através desse aplicativo, que é o Reports, você tem essa informação sobre quem são. Lá no Reports também fala, gente, quem você segue e não segue. Eu tô nem aí para isso. Muita gente baixa esse aplicativo para isso, só para saber quem você seguiu e que não te segue. Coisa boba. Isso é métrica egóica, assim, de ego. O que você tem que focar é em quem está engajado em você, quem realmente tá junto, para você tornar ele um nano promotor e um nano influenciador do seu negócio, porque ele já é, mas agora você promove esse incentivo aí. Fantástica a dica, né? E é isso mesmo. Então, assim, com base em dados, né? Aí voltando para a história de dados, então você está colocando um exemplo desse, né? Com base em dados, você consegue ter muito mais eficiência no marketing de relacionamentos, né? Então, o marketing de relacionamento ele é muito importante com quem é cliente,
Então, o atendimento, obviamente, é sempre o protagonista quando a gente fala de relacionamento, mas, acima de tudo, é ter aquele momento wow, né? Muitas empresas já estão desenvolvendo isso, Netflix, o exemplo que você deu, Netflix, é um momento wow, é o que está todo mundo falando de momento wow, né? Quando você pega um case em específico e torna aquele case simbólico, né? Emblemático de como que você se importa com o cliente, como você reconhece esses clientes, né? Ou esses seguidores, né? Então, não dá para fazer isso com todo mundo, né, Davi? Então, assim, você tem que escolher muitas vezes, mas, assim, é só para mostrar que você se importa com as pessoas. Então, no atendimento da MLabs, né, quando a gente está lá no chat, a gente também tem essas escolhas. Pô, isso aqui, a pessoa está precisando da nossa ajuda, vamos fazer um momento alto, então a gente escolhe e tal. E aí, muitas vezes, os atendimentos são printados, né, e publicados nos stories e tudo, isso repercute muito facilmente, né? Então é isso, gente, fazer um bom atendimento, prezar, acima de tudo, por vender experiência, né? Por mais que você tenha um produto, tenha um serviço, tenta vender no final do dia a experiência, porque assim é dessa forma que você vai se diferenciar do resto, né? Porque a maioria dos negócios são parecidos, né? Então, você tem N opções hoje no mercado, você tem muitos concorrentes, né? O que te diferencia de fato no final? É a experiência que você entrega, a forma como você se relaciona com as pessoas, né? Então, as redes sociais, elas são muito boas porque elas humanizam, elas aproximam quando você tem milhares, né, de clientes e tudo mais, porque você não consegue fazer isso um a um, né? O único ponto só que da rede social não é tão interessante assim é que você não consegue individualizar tanto a comunicação, né, para uma pessoa só, como, por exemplo, um e-mail ou um WhatsApp, né? Então, se utilizem também de outros canais, como e-mail, WhatsApp, ou Telegram, para que você consiga direcionar para uma única pessoa alguma coisa, né, para mostrar realmente que se importa, né? Ou faz como a Débora fez, que marca as pessoas e reconheçam elas, né? Uma outra forma, mas conversar mesmo, né? Essa é uma forma muito próxima, principalmente agora que todo mundo está trabalhando à distância, né, remotamente, tornar cada vez mais próximo, apesar das distâncias, a comunicação dos seus clientes. Vou falar só um ponto aqui de diferenciação, Débora, que eu acho que é legal, voltando um pouco na história de criação de posts, tá? Eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais têm dúvidas, né? Quando a gente fala de diferencial, veja bem, tipo, eu, Rafael, o que eu falo de marketing digital, quantas pessoas falam de marketing digital hoje, né, no país? Ah, um monte, Números, Rafa, mas não tem tá? Um ninguém como monte. você. Então, aí, obrigado, né? Isso me ajuda a formar a tese aqui do que eu vou falar. Porque, assim, o que me diferencia, né? Eu estou num mercado, em tese, que tem muitos concorrentes. Muita gente fala sobre marketing digital. Só que o que me diferencia, o que me faz ser diferente dos outros, né? Então, gente, quando você escolhe nichos ou de assuntos ou de formas de apresentação, é uma das melhores maneiras de você se diferenciar. Eu escolhi falar de marketing digital de uma forma totalmente diferente do que todo mundo estava falando, com base em dados, né? Então, eu estou falando o que todo mundo fala, só que de uma outra forma, o E que da me forma fez ser com que é diferente do você resto, mesmo, né? né, Rafa? Que é o que você vive, é a sua essência. Então você nada mais está comunicando o que já te torna único, o que já é parte da sua vida, você só está conseguindo comunicar isso. E, na verdade, se a gente for pensar, todos nós já somos únicos, né? Diferentes, possuímos um DNA diferente um do outro. Mas nem sempre a gente precisa encontrar uma diferenciação, mas a diferenciação está na gente ali. Pô, tá na minha empresa, É. a forma com que eu me relaciono, o que me torna diferente do outro é a forma com que eu me relaciono e tal. Agora eu preciso saber comunicar isso, porque também não adianta, senão daí todo mundo fica parecendo igual. Eu consigo, então, projetar que eu foco em dados, que essa é o meu negócio, que essa é a minha expertise. Eu acho isso fantástico. Por isso que é interessante, né? Para quem não consegue fazer isso de uma maneira gráfica, vai ter que fazer isso de uma maneira mais pessoal. Então, por isso que você colocou, né? Todo mundo é diferente do outro. Então, se você consegue transmitir isso através de um vídeo, porque as pessoas vão ver você, vão escutar e vão entender que você é diferente do outro pela sua personalidade, é Sim. uma forma. Ou através ali do conteúdo mesmo, como na maioria das vezes eu faço, né? Então, é muito importante todo mundo entender esse lance da diferenciação, porque senão eu vejo muito, né? Muita E gente aí não precisa replicando ficar copiando conteúdo, o né? outro, né, Rafa? O objetivo não é Então, esse que eu ia copiar falar. o que o cara tá bom. Então, assim, o Rafa, ele tá ali e ele criou aquela estética. Aí muita gente falou, pô, tá funcionando, vou fazer igual. Gente, não vai funcionar, não é bom. Você tem que criar a sua forma de se comunicar.
Então, esse era o recado que eu ia dar, né? Assim, muita gente simplesmente copia, né? E, pô, mas aí não tem a sua personalidade, não tem o seu diferencial, você está sendo mais um no mercado, né? E o que eu mais escuto é isso, assim, muita gente, depois que eu comecei a fazer, falou, muita gente está fazendo, mas não tem jeito, ninguém supera o que você faz. Por quê? Porque eu sou autêntico, né? Eu faço isso porque era a minha personalidade, né? O da pessoa, não, ela tem um esforço brutalmente maior do que eu para tentar Uhum. fazer daquela forma, né? Então, realmente isso é um ponto para todo mundo se preocupar. E aí, voltando na questão da jornada, gente, é só para deixar também claro, né? Então, lembrando daqueles 5 passos, né? Awareness, interesse, conversão, experiência própria, experiência compartilhada. Você tem que criar conteúdos diferentes para cada etapa, né? Não adianta você criar um conteúdo só e indiferente, né, para quem está em cada etapa. Se você quer fazer disso um negócio, é importante sim você ter um maior controle de quem está em cada etapa. Tem como fazer isso de várias formas, mas principalmente usando apoios com ferramentas de funil, de vendas ou geração de leads, né, e tal. Você consegue criar um contexto onde as pessoas vão consumir certos conteúdos, esses conteúdos te dão uma informação de que a pessoa está em determinado estágio. Se ela está consumindo conteúdo mais genérico, mais amplo, provavelmente ela está no estágio de awareness, né? E aí você tem que ter uma boa base de contatos, um CRM, alguma coisa assim. Tem vários CRMs gratuitos também na internet, então não é nada assim de outro mundo, né? É simplesmente parar para entender que é importante entender quem são os seus seguidores, seus consumidores ou seus clientes, para que você entenda em que estágio eles estão, justamente para que você possa dar mais atenção, inclusive, para quem já é cliente. Porque senão você vai continuar criando um conteúdo independente de quem é cliente e de quem não é cliente. Você não vai criar esse efeito de criar uma experiência exclusiva para quem já é cliente, o que significa também que você não vai criar promotores de marca. É muito mais difícil, né? Para criar promotores de marca, os clientes eles precisam se sentir mais privilegiados. É a tal da moeda social. A gente compartilha as coisas que a gente compartilha em função da moeda social, né? Então, a gente precisa ter coisas exclusivas, precisa trazer esse nível de relacionamento, por isso é tão importante. Uma das melhores formas de você controlar é fazendo mídia. Então, e aí a gente volta para a história da mídia, né? Por mais que você não tenha dinheiro, não precisa ter muito dinheiro para fazer uma jornada dessa completa, né? Então, falando de um custo por mil impressões médio de R$ 10, o que significa que com R$ 10 você pode fazer um post e alcançar 1.000 pessoas uma vez ou 100 pessoas 10 vezes, com mesmos R$ 10. Sempre opte pela frequência, né? Como a gente já comentou no começo da live. Prefira diminuir o alcance e com os mesmos R$ 10 aumentar a frequência. E aí, R$ 10 para um post, R$ 10 para um outro post, cara, com R$ 100 você conseguiu fazer a frequência adequada de 8, 10 num público restrito. Mas pelo menos a frequência vai aumentar muito a intenção de compra delas. E aí você consegue criar conteúdos diferentes para cada etapa da jornada, controlar a frequência dessas pessoas e ter melhor relação para entender em que estágio ela está e o que ela precisa e tudo mais. Então, veja, a gente já fez esse teste, tá? Com R$ 100 a gente já fez esse teste. A gente conseguiu fazer a jornada inteira com a frequência adequada, com conteúdos diferentes. Então, um post para cada estágio da jornada, para impactar a pessoa de forma diferente, fazer a frequência e a intenção de compra realmente aumentou muito. É muito mais fácil vender. É muito mais, gente, é conhecimento do que ter dinheiro, tá? É claro que quanto mais dinheiro, melhor, né? Mas sempre quando você tem mais dinheiro, mais displicente você é também, mais de forma errada você faz as coisas, né? Então, quando você tem menos dinheiro, você tem que se cobrar mais para fazer de forma muito eficiente, né? Então, é conhecimento. Tem que buscar conhecimento sobre isso, e mídia, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Inclusive, teve alguém que perguntou assim, por que que a maioria das pessoas postam só sobre os produtos, né? Então, é justamente isso que o Rafa falou. Elas postam sobre os produtos porque elas não têm o conhecimento do quanto é importante essa variação de conteúdos, o quanto é importante você diversificar, você falar um pouco sobre o que você faz, o porquê você faz. Aí sim você também pode gerar uma publicidade, aí você também tem que fazer uma mídia de alcance. Para cada etapa desse funil ou dessa jornada do consumidor ali, né? Desde o início do processo de consciência, exposição, depois você interagir. Algo muito importante que o Rafa falou aqui é sobre a moeda social. E o que é moeda social? Nada mais é de você fornecer informações para aquela pessoa que depois vai gerar
com que ela tenha um valor ali para gerar para outras. Então, eu vou dar um exemplo. Por que às vezes o Big Brother é uma coisa que gera muito assim, barulho, muito buzz? Porque ele o tempo todo oferece moeda social. As pessoas lá comentam sobre alguma coisa e você pega aquela informação e tem para comentar na sua roda de amigos e se tornar influente. Nossa, você viu tal coisa e tudo mais. Se você conseguir, nessa lógica, criar coisas que forneçam informações e conteúdos, que é o tal do conteúdo realmente relevante de valor, para que a pessoa tenha essa moeda no seu meio social de trocar, né, figurinhas, e daí ela ser vista como uma pessoa também que influencia, que conversa, que se relaciona, que interage, é fantástico. Então aí fica um super insight. E aí a gente pode dividir essa jornada de 5 passos em três formas, em três tipos de conteúdo. Um conteúdo tipo Help, um conteúdo tipo Hub e um conteúdo tipo Hero. O Help, ele é muito bom para as 2 primeiras etapas da jornada, awareness e interesse. Porque o Help significa que você quer ajudar as pessoas a economizar tempo. Então, pegue ferramentas como o SEMrush, Ubersuggest ou o próprio Google e busque o que as pessoas já estão procurando. Né? Essas ferramentas, se você colocar lá um certo termo, por exemplo, sei lá, CrossFit, ele vai te dar quais são os outros termos relacionados a CrossFit que as pessoas já estão buscando. CrossFit emagrece, CrossFit é pirâmide, é brincadeira. CrossFit é isso, aquilo e tal. Aí você vai ver o volume de buscas que esses termos têm, né? Aí crie conteúdo em cima disso. Então, assim, dentro do seu mercado, do seu contexto, quais são as palavras-chave principais? Coloque elas nessas ferramentas, eles vão trazer para vocês quais são as frases mais buscadas no Google e a frequência. Crie conteúdo sobre isso. Porque naturalmente você vai fazer as pessoas economizar tempo, né? Elas já estão buscando aquele conteúdo. Então esse é o conteúdo tipo Help. O segundo conteúdo tipo Hub, no momento que elas procuraram algo, encontraram e você entregou um conteúdo de valor que ajudou elas, é bem provável que elas vão te seguir no Instagram, elas vão assinar sua newsletter, vão assinar seu canal no YouTube e assim por diante. E aí você tem a oportunidade de entregar um conteúdo que ela não estava procurando. É um conteúdo em tese novo, um conteúdo que ela nunca viu antes, né? Porque ela não estava procurando. E aí você pode falar um pouco mais sobre os seus produtos, né? Porque é o único momento que aquela lei de Pareto que eu falei do 80-20, ela se inverte um pouco. Porque as pessoas já estão mais abertas, porque elas sabem quem é você, o que é você, e agora, de fato, ela já está começando a procurar uma solução para um problema dela, ou avaliando possíveis fornecedores, alguma coisa nesse sentido. Aí ela precisa tomar uma decisão. Então, você, para ajudar ela a tomar essa decisão, você tem que quebrar as objeções, você tem que dar mais informações sobre aquilo que você vende e é natural. Mas é só nessa etapa, né? E o tipo Hub, ele pode ser um conteúdo também que faça as pessoas se identificar dentro de um grupo. Então, eu sou pai de 2 crianças pequenas, e aquele mesmo exemplo da pousada, a gente pode dar esse exemplo. Se porventura eu entrei no site da pousada ou no Instagram da pousada, mandei um direct, né? E a pousada soube fazer as perguntas certas, ele vai entender que eu sou pai, com crianças, sou uma família, com crianças pequenas. Aí o conteúdo que ela vai me entregar, do tipo Hub, é um conteúdo sobre atividades infantis, como que é bom aquela localidade para a família e tudo. Não vai me falar de forma genérica, né? Da privacidade do hotel ou de outras coisas. Aí você consegue ser mais personalizado para quebrar a objeção. E por último, conteúdo tipo Hero, que é esse conteúdo exclusivo para quem já é cliente. Aí você pode distribuir isso através de close friends, ou de um grupo no Telegram, ou de um grupo no WhatsApp, ou lista de transmissão, ou um grupo no Facebook. Né? Forma uma comunidade em torno da sua marca, inclusive está bem em alta agora, né? O Facebook está fazendo propaganda aí na televisão sobre isso. Cria comunidade em torno da marca e distribua um conteúdo exclusivo. E esse conteúdo tem que ser de valor também, né? E aí você pode até falar, gente, isso aqui é exclusivamente para vocês, não conte para ninguém. O que você acha que vai acontecer? Né? As É o pessoas nosso grupo naturalmente vão querer secreto. contar. É o nosso grupo As pessoas vão querer secreto. contar. Porque elas estão se sentindo privilegiadas, né? Elas precisam mostrar para as pessoas que ela tem esse privilégio e outras não. Né? Infelizmente, esse é o DNA do ser humano. Né? O ser humano quer parecer mais famoso, mais importante, mais feliz, e por isso que eles compartilham as coisas que eles compartilham. Essa é a moeda social. Né? Então, assim, entendendo um pouco dessa psicologia ajuda muito a definir o tipo de conteúdo que você vai criar por etapa da jornada. Né? Então, isso é muito, muito importante. Vamos responder algumas perguntas aí da galera, antes que a live se encerre, né? Eu acho que já tá para acabar aí, né, Rafa? Mas vamos lá, vamos Ó, mandar aí, escolher algumas perguntas. tem gente perguntando, explica mais sobre tal da NPS. NPS, assim, gente, Net
Promoter Score. É basicamente para você entender quem são os promotores da marca, detratores e os neutros, né? A NPS ela é calculada da seguinte forma. Então, pega assim, de 0 a 10, quanto que você indicaria o meu negócio, eu mesmo, né, para um colega, para um familiar, para alguém próximo? Aí a pessoa vai dar uma nota, por exemplo, 8, outro vai dar 3, tal. Isso tudo vai resumir o seu relacionamento com essa pessoa, a experiência que você trouxe para ela, o histórico todo. É diferente de uma pesquisa de satisfação. E quando você manda uma pesquisa de satisfação, ela é muita fotografia do momento. A NPS faz a pessoa pensar no histórico todo de relacionamento, desde o primeiro dia até hoje, né? Então, ela compensa um pouco algum eventual problema que ela teve recentemente, né? Agora, tem ferramentas que ajudam nisso. Então, a gente na InLabs, a gente usa o Hotjar, Hotjar. O Hotjar, ele não é só uma ferramenta de NPS, mas ele também consegue monitorar a interação das pessoas e como as pessoas navegam no site. Eles criam o que a gente chama mapas de calor. Então, eu consigo entender se elas estão indo para o lado que eu gostaria que elas fossem mesmo, no clique, eu olho muito a usabilidade, e a gente cria uma camada por cima do site, e nessa camada aparece uma pesquisa de NPS para as pessoas que são clientes. Então, tem várias ferramentas, né? Tem Hotjar, mas tem N. Procurem aí no Google que vocês vão ver que tem um monte. Dá para você mandar por e-mail, dá para você colocar no seu site diretamente, ou de repente após um atendimento, num chat, né? Então, são formas de você fazer isso. E a minha sugestão é que você faça isso regularmente, não é uma vez só, né? E você tem que fazer isso regularmente, porque ela é móvel. Então, você tem que, assim como a Débora falou do dashboard na sala, né? Crie um dashboard também para você que consiga monitorar em tempo real como que está andando essa NPS, para que você tenha metas de aumentar ou manter, né? Vamos ver o que mais aqui. Tem uma pergunta aí sobre o TikTok. Já tem aí. Vamos falar sobre o TikTok, a gente falou muito sobre o Instagram, né? Gente, sem dúvida nenhuma, o TikTok está crescendo de uma forma absurda, e, inclusive no Brasil, e para muitos que falavam que o TikTok era só coisa de criança e tal, mas com o crescimento rápido que o TikTok está tendo, o perfil demográfico dos usuários também está mudando rapidamente. Então já tem gente aí de todas as idades, já não é mais só uma coisa de criança, mas já tem muitos adultos lá, inclusive muitos famosos, né, que adotaram o TikTok de uma maneira muito mais ampla do que o próprio Instagram, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, né? Atores de filmes e tudo. Mas o ponto é, já tem várias marcas desenvolvendo ações, várias marcas grandes, usando o formato do próprio TikTok, que são os formatos de desafios, né? Então esse é o ponto mais importante de todo mundo entender. O Instagram ele é muito mais uma rede de diálogo, né? Você tem uma troca ali com as pessoas, você pressupõe isso, né? Seja pelas lives, ou seja pelos stories, pelos comentários e tal. O TikTok ele é muito mais uma rede para expor o seu talento, né? Então você não precisa nem ter seguidores para ter visualizadores, né? Então ele é uma rede muito mais que enaltece o talento das pessoas, e você entrando em alguns desafios é uma das melhores formas de você conseguir se posicionar. Então, se você vende alguma coisa, um produto ou serviço, olhe quais são os desafios que possa ter a ver com o seu negócio e entre nesse desafio de uma forma criativa, expondo aquilo que você faz, né? Isso é uma das maneiras. Eu estou vendo muita gente entrando no TikTok fazendo exatamente o que já faz no Instagram, como se fosse no Stories, né? Na minha opinião, não é a melhor forma, mas o usuário também é muitas vezes quem dita a passagem ali do caminho, né? Mas assim, não é exatamente dessa forma, eu acho que você vai conseguir ter mais sucesso, é sim tentando se adaptar ao que é a linguagem mesmo do próprio TikTok. Bom, eles estão avançando também na parte de anúncios, já tem um sistema de gerenciador de anúncios, dá para fazer anúncios já dentro do TikTok, talvez vocês já tenham visto algum deles, né? Então já está acontecendo isso. Diferente, por exemplo, do Pinterest, que no Brasil ainda não dá para fazer anúncio no Pinterest, apesar do Pinterest ser fantástico para tráfego em blog. Então, se você quiser ter bastante tráfego e elevar, Pinterest é uma das principais formas de você fazer isso. Mas assim, TikTok, gente, é uma das principais apostas do ano. A gente fez uma pesquisa junto com o Social Media Week e para o mercado de 2020, né, os principais canais e tal, e a gente dividiu em dois formatos. O formato do que seria tendência e do que seria aposta. Em termos de tendência,
LinkedIn ficou em primeiro lugar como canal, em segundo o Instagram e terceiro o YouTube, como tendência, que significa que as pessoas vão investir mais do que elas já estavam investindo antes nesses canais, né? Agora, em termos de apostas, o TikTok ficou em primeiro lugar, porque as pessoas vão passar a investir e ninguém estava lá dentro. Então é uma aposta, né? Não tem ainda tantos cases de sucesso, não tem ainda um histórico muito grande, então é uma aposta. E o TikTok está em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Não esqueçam de que quem entra antes, independente do demográfico, quem entra antes tem uma certa vantagem, porque tem menos competição, então você acaba aparecendo mais, você acaba viralizando mais, tem um alcance orgânico maior, né? E por isso também que o LinkedIn é interessante. Da mesma forma do TikTok tem menos competição, o LinkedIn também. Só para dar um dado, apenas 1% dos usuários ativos do LinkedIn produzem conteúdo do LinkedIn. Isso significa que tem uma oportunidade de ouro para você estar numa rede profissional com conteúdo super relevante e aparecendo para mais pessoas. Por isso que o alcance orgânico do LinkedIn hoje é o maior alcance orgânico dentre todos, né? A gente pode até falar do Instagram, que o Instagram você tem um número maior do que no LinkedIn, porque a gente não tem milhões ou milhares como a gente tem de seguidores, como a gente tem no Instagram. Mas em termos percentual, né, do alcance orgânico, ele é bem legal, ele é bem relevante. E as pessoas que estão do outro lado no LinkedIn, elas são, em sua maioria, um terço do LinkedIn hoje é C-level, é diretoria, é cargo alto, tomadores de decisão. Então, assim, tem uma qualidade específica no LinkedIn. Então, aproveitei para falar do TikTok, mas eu também falar de outros canais rapidamente aí. É muito legal. Gente, desde o último ao vivo que a gente fez, Rafa, eu entrei no TikTok, tô viciada. Inclusive, fiz um teste interessante que foi o seguinte: como ainda não tem muitas pessoas que estão lá, uma coisa que eu acho legal é você baixar o vídeo, porque o TikTok deixa você fazer isso, então você baixa o vídeo e eu posto no meu Instagram. E é arrasadora, a galera pirou, cara, nossa, foi altamente compartilhado organicamente. E por quê? Porque às vezes eu não quero estar lá exatamente, ainda não entendi muito bem a plataforma e tal, mas ele gostou do criativo, porque como você falou, lá é a criatividade que realmente impera. E é muito legal. Então eu tenho feito isso, tem sido um experimento bem interessante. O pessoal fica pirando, tipo, Débora, como faz ser feito? Como isso que... Eu vou lá no TikTok, faço vídeo, jogo no Instagram. Tem sido muito legal essa experiência. E o LinkedIn, realmente, gente, eu assino embaixo em tudo que o Rafa falou. Eu me tornei Top Voice LinkedIn, enxergando essa oportunidade há 2 anos. Comecei a investir nessa rede e rapidamente consegui uma visibilidade. Não conhecia ninguém lá dentro, não tem isso. Tipo, realmente foi orgânico, né? Tornei um artigo viral lá, que é o Seja um Pato, que foi através realmente desse conteúdo mais qualificado. Então, a gente tem que lembrar também que, lógico, lá não tem muitas pessoas e é um lead mais qualificado. Então, existe um outro tipo de conteúdo. No Instagram, você tem a oportunidade de estar muita gente aqui olhando. Então, você consegue também se destacar e também direcionar seu conteúdo, mas a galera tá aqui. O TikTok, ele é emergente, né? Ele tá entrando, só que tá crescendo muito rápido e a gente tem que acompanhar a velocidade para encontrar essas oportunidades, como existiu também, como ainda existe lá no LinkedIn. O lance é você também nunca ficar só apostar todas as suas fichas da vida em um lugar só, né? Então, assim, você vai acompanhando, utiliza o Pinterest, vai integrando ali, lógico, aposta em um lugar, né, para gerenciar o tempo. Mas aí entra o quê, gente? A MLabs. Boa. A gente consegue fazer tudo em um único lugar, né? E tem muita gente aí que falou que é cliente da MLabs, super agradeço aí, gente, muito obrigado. Acho que a MLabs vai ajudar muito, inclusive, nessa situação, né? Inclusive, só para dar um spoiler aqui, a gente está fazendo vários planos de como ajudar mais, né, no combate aí ao coronavírus. Uma das coisas que eu já posso dizer aqui para vocês é que quem conhecer aí ONG, ou conhecer qualquer instituição, não precisa ser ONG, qualquer empresa que esteja ajudando no combate ao coronavírus, vai ter MLabs de graça, então isso eu já posso dizer para vocês. Quem quiser espalhar essa informação aí pode espalhar. A gente vai fazer um post sobre isso ainda, mas é uma das formas, mas tem outras formas que a gente já está planejando também de ajudar, não só o combate, mas ajudar também o pequeno empreendedor, né, que provavelmente vai sofrer mais. Gente, muito obrigado. Tamo junto, pessoal. A gente está junto. A gente está aqui realmente para fazer com que vocês estejam imersos agora e concentrados no progresso realmente. E a gente está aqui junto para vencer e passar por essa situação, tá joia, gente? É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela atenção. Débora, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Foi uma honra enorme, sempre um prazer estar com você. Até a próxima.
Valeu, Obrigada, gente. pessoal. Até.